Clara nasceu em uma vida tecida por determinação e gestos de amor simples. Nas ruelas do bairro, o cheiro de pão fresco se misturava ao som das campainhas das bicicletas. Seu pai, Roberto, era pedreiro, com mãos calejadas e duras como os tijolos que assentava. Mas quando ele segurava a mão de Clara, aquelas mãos se tornavam gentis, como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. As primeiras lembranças de Clara eram as de quando se sentava à janela para desenhar as cenas do dia, a senhora do outro lado da rua alimentando os pombos. As paredes rachadas do apartamento que pareciam contar histórias silenciosas. Desenhar era seu refúgio. Um lugar onde o barulho da vida se dissolvia e só restava o som suave do lápis no papel. Papai, um dia eu vou pintar um quadro que todos vão querer ver, dizia, com os olhos brilhando de esperança que superava qualquer dificuldade. Roberto sorria com ternura, as rugas em seu rosto se aprofundando. Você vai conseguir, Clara. Eu acredito nisso. Mas os sonhos muitas vezes são testados pela realidade. Para ajudar o pai, Clara trabalhava em uma cafeteria local, servindo bandejas e limpando mesas com um sorriso que escondia o cansaço. Tarde da noite, após o trabalho, ela se sentava sob a luz amarelada da pequena cozinha, desenhando até que seus olhos ardessem. Foi em um desses momentos que Eric entrou em sua vida. Eric era a personificação de tudo que Clara não tinha. Vestia ternos elegantes, falava com confiança e pertencia a um mundo brilhante de mármore polido e lustres de cristal. Eles se conheceram quando ele entrou na cafeteria em uma tarde chuvosa, com o casaco ensopado enquanto pedia um expresso forte. A conversa começou com piadas e evoluiu para chamadas tarde da noite e passeios pelo parque. Por um tempo, estar com Eric fez Clara se sentir parte de um conto de fadas. Ele a levava a exposições de arte que ela só ousava sonhar. Sussurrava promessas de um futuro juntos. Mas com o passar dos meses, a distância entre eles começou a aparecer. O riso de Eric em festas luxuosas soava vazio. E seu silêncio quando ela falava sobre seus desenhos a machucava mais do que qualquer recusa. Uma noite, após semanas de afastamento, Eric apareceu na cafeteria, sentado em um canto. Seus olhos vagaram pelo ambiente antes de parar em Clara. Ela limpou as mãos no avental e se aproximou com um sorriso hesitante. Eric, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, escondendo a ansiedade que crescia em seu peito. Ele suspirou, desviando o olhar. Clara, precisamos conversar. Essas palavras foram como um golpe inesperado. Ela puxou uma cadeira e se sentou, as pernas pesadas. O que aconteceu? Sua voz tremia. Eu tenho pensado muito. Nós não estamos indo na mesma direção. Eu preciso de alguém que possa caminhar comigo na vida que levo agora. Não alguém que ainda está buscando o seu lugar. A voz dele era monótona, como se ensaiada, sem calor algum. Clara olhou, enquanto o barulho da cafeteria parecia se dissolver ao fundo. O som de bandejas, pedidos e conversas se tornou distante, tudo parecia apagado. Entendo, ela sussurrou, embora não entendesse de verdade. Eric se levantou, ajeitou as mangas do terno e saiu sem olhar para trás. Os dias que se seguiram foram cinzentos e vazios. O caderno de esboços de Clara permaneceu intocado na mesa, suas páginas brancas a acusando em silêncio. Roberto percebeu a mudança na filha, seus olhos carregados de preocupação. Uma noite, ele colocou uma xícara de chá de camomila quente ao lado dela. Você tem o direito de estar triste, Mija, ele disse suavemente. Mas não deixe isso fazer você esquecer quem você é. Com os olhos cheios de lágrimas, Clara assentiu, sentindo um pouco do peso em seu coração se dissipar. Naquela noite, ela pegou o lápis novamente. Os traços trêmulos, mais carregados de uma promessa, para si mesma e para seu pai. A vida, como sempre, continuou. Um dia,
Enquanto Clara comprava materiais de desenho em uma pequena loja, ela conheceu Miguel. Ele era carpinteiro, com as mãos cobertas de pó de madeira e um sorriso acolhedor. Este caderno é precioso. Não é? Ele comentou, apontando para as bordas gastas do caderno que ela folheava. Clara levantou o olhar, surpresa com a observação dele. Eles começaram a conversar, compartilhando histórias sobre criar beleza a partir do nada, ela com papel e cores, ele com madeira e pregos. Miguel começou a frequentar a cafeteria, trazendo histórias sobre seu trabalho e, às vezes, um riso suave que aquecia o coração de Clara. Aos poucos, o apoio silencioso de Miguel e o incentivo constante de Roberto ajudaram Clara a redescobrir sua confiança. Clara voltou a se dedicar ao seu amor pela arte. Passava horas em seu pequeno quarto, pintando quadros carregados de emoções que iam da dor à esperança. Suas pinturas não eram mais apenas traços simples, mas histórias de perseverança e da luz que ela encontrou após a escuridão. Cada pincelada era um lembrete de sua determinação e da superação dos obstáculos que pareciam impossíveis. Certo dia, Miguel apareceu na cafeteria com uma moldura que ele mesmo fez. Era de madeira rústica, mas cuidada com delicadeza, com detalhes entalhados como se contassem suas próprias histórias. Acho que isso combina com a pintura que você fez, disse ele, colocando a moldura sobre a mesa. Clara olhou para a moldura e depois para ele, os olhos brilhando de emoção. Obrigada, Miguel. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, ela disse, a voz trêmula. Miguel apenas sorriu. Seus olhos tão calorosos quanto o sol da manhã. Você não precisa agradecer, Clara. Você merece isso. O apoio de Miguel reacendeu a determinação de Clara. Ela decidiu participar de uma exposição de arte local, onde jovens artistas teriam a oportunidade de mostrar seu trabalho. Embora seu coração batesse acelerado toda vez que pensava na competição e nos olhares críticos, Miguel e Roberto a incentivaram a seguir em frente. No dia da exposição, Clara ficou no meio de suas pinturas, sentindo o coração disparar e a ansiedade se espalhar por todo o corpo. Os visitantes começaram a entrar na sala, as luzes iluminando as obras cheias de cor. Ela avistou Roberto à distância, seus olhos brilhando de orgulho e emoção. Miguel estava ao lado dela, sua mão pousada em seu ombro, transmitindo força. Você conseguiu, Clara, ele disse baixinho. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Sim. Eu consegui, ela respondeu, a voz embargada. Durante a exposição, Clara ouviu elogios e suspiros de admiração dos visitantes. No meio da multidão, um rosto familiar apareceu, Eric. Ele estava ali, com os olhos cheios de surpresa e arrependimento. Ele se aproximou, os lábios se movendo em silêncio. Clara. Eu não posso acreditar que estas são suas obras. Elas são realmente incríveis, ele disse, a voz carregada de surpresa. Clara olhou para Eric, sentindo uma paz inundar seu coração. Obrigada, Eric, ela respondeu, a voz firme e sem hesitação. Mas agora, suas palavras não têm mais importância para mim. Eric assentiu, como se finalmente compreendesse algo que nunca havia percebido. Eu estava errado, Clara. Você sempre foi especial, ele admitiu. A voz embargada. Clara sorriu suavemente. Talvez todos nós precisemos aprender a enxergar isso através das coisas que perdemos, ela disse. Miguel se aproximou, segurando a mão de Clara como um lembrete silencioso de que sempre estaria ao lado dela. Está pronta? Ele perguntou, o olhar cheio de ternura e compreensão. Clara apertou a mão dele, um sorriso iluminando seu rosto. Sim. Estou pronta. Naquela noite, quando as luzes da exposição se apagaram, Clara sabia que um novo capítulo de sua vida estava começando. Não um capítulo definido pelas perdas que sofreu,
mas por tudo que encontrou, amor, esperança e a força que construiu em si mesma. Após o sucesso da exposição, o nome de Clara começou a ser conhecido no meio artístico. Convites para participar de outras exposições em várias partes da cidade começaram a chegar. Cada novo dia era uma oportunidade para ela contar sua história através de suas pinturas. Mas sua vida não se resumia apenas ao trabalho, ela também era preenchida por momentos de alegria e carinho ao lado de Roberto e Miguel. Certa manhã, Clara recebeu uma carta de uma galeria de arte renomada na capital. Eles queriam convidá-la para uma grande exposição que reuniria artistas famosos e talentosos. Ao ler a carta, o coração de Clara se encheu de excitação e apreensão. Esse era um grande passo em sua carreira. Mas a pressão e as expectativas eram ainda maiores. Você vai conseguir, Clara. Miguel disse ao vê-la sentada pensativa com a carta na mão. Ele se sentou ao lado dela, os olhos cheios de confiança. É apenas mais um passo no caminho que você escolheu. E você não está sozinha nessa jornada. Clara olhou para Miguel, sentindo o coração aquecido. O incentivo dele, o olhar sempre cheio de confiança e as noites em que ele ficava ao seu lado enquanto ela desenhava eram sua grande fonte de motivação. As semanas seguintes foram de trabalho intenso para Clara. Ela pintava até que suas mãos ficassem cansadas e os olhos ardessem de tanto esforço. Roberto a apoiava trazendo xícaras de chá quente contando histórias antigas para fazê-la sorrir. Miguel preparava lanches noturnos e compartilhava histórias sobre seus projetos de carpintaria para ajudá-la a relaxar. No dia de partir para a capital, Roberto e Miguel despediram-se dela com palavras de encorajamento. Sempre tive orgulho de você, Clara. Lembre-se disso, disse Roberto, com os olhos marejados. E lembre-se de que você não precisa provar nada a ninguém. Só precisa fazer o que ama. Miguel disse, apertando suavemente a mão dela. Clara sorriu, os olhos brilhando de emoção. Na grande galeria, Clara se sentiu impressionada com a grandiosidade do evento. As luzes brilhantes e as obras refinadas dos principais artistas a fizeram sentir um leve aperto no coração. Mas quando olhou para sua própria obra, uma pintura que retratava a casa simples onde cresceu com Roberto e as tardes ensolaradas, sentiu-se confiante. Aquela era sua história. A jornada que percorreu e uma prova de sua persistência e do amor que a sustentou. Entre os visitantes, uma senhora de olhar brilhante aproximou-se de sua pintura. Você é a artista dessa obra? Ela perguntou com uma voz suave e admirada. Sim. Sou eu. Clara respondeu, inclinando-se com humildade. A história nesta pintura, ela me faz lembrar da minha antiga casa. Obrigada por trazer essa memória de volta, a senhora disse, sorrindo. O coração de Clara se encheu de alegria. Era para isso que ela pintava. Para se conectar com as pessoas. Para contar histórias nas quais todos pudessem se ver. Quando a exposição chegou ao fim, Clara saiu, respirando fundo o ar fresco da noite na capital. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas sabia de uma coisa, não era mais a garota que buscava aprovação. Ela havia encontrado a si mesma. Permanecia firme em seus próprios pés, sustentada pelo amor e apoio daqueles que mais prezava. Clara voltou da capital com uma nova perspectiva. Ela não trouxe apenas lembranças e experiências da grande exposição, mas também recebeu propostas para colaborações de artistas e galerias renomadas. O que mais a emocionou foi a recepção de Roberto e Miguel quando ela cruzou a porta de casa. Minha filha fez algo grandioso. Roberto a abraçou forte, a voz tremendo de orgulho. Miguel, sorrindo radiante, a puxou gentilmente para seus braços. Eu sabia que você conseguiria, ele sussurrou. Clara sorriu, sentindo a felicidade plena se espalhar por seu ser. Sabia que, embora a fama viesse, o amor e o apoio de Roberto e Miguel eram a base que a sustentava em qualquer caminho que seguisse. Nos meses seguintes, Clara manteve-se ocupada com novos projetos. Desde exposições individuais até oficinas de arte para crianças.
Roberto acompanhava os progressos da filha, compartilhando histórias que ouvia dos vizinhos sobre o sucesso dela. Miguel, por sua vez, continuava a trabalhar em sua carpintaria e a ensinar jovens aprendizes. Certo dia, Clara recebeu uma carta de uma organização de arte internacional, convidando-a para um projeto comunitário em uma vila distante, onde as crianças não tinham acesso à arte. Clara leu a carta com o coração cheio de emoção. Ela queria levar sua história e paixão para inspirar crianças como ela fora um dia. Ao compartilhar a ideia com Roberto e Miguel, ambos a apoiaram sem hesitação. Você precisa ir, Clara. Precisa levar tudo o que aprendeu para quem precisa. Roberto disse, com um tom incentivador. Miguel segurou a mão dela, os olhos revelando a tristeza por saber que ficariam separados por um tempo. Mas ainda assim sorriu. Vou esperar por você, Clara. E quando você voltar, construiremos novos sonhos juntos. No dia da partida, Roberto e Miguel a despediram na estação. Clara abraçou seu pai com força, sentindo o amor incondicional que ele sempre lhe deu. Vou levar seu coração comigo, papai. Disse ela, com os olhos marejados. Miguel a envolveu em seus braços, sussurrando ao ouvido dela. Eu acredito em você. Faça o que você faz de melhor. Clara subiu no trem olhando pela janela para ver Roberto e Miguel acenando. Sabia que, mesmo com a distância, seus corações sempre estariam conectados. Nos meses seguintes, Clara viveu e trabalhou na pequena vila, ensinando as crianças a desenhar e a ver o mundo por meio das cores e formas. Cada dia era uma celebração de descobertas e sorrisos. E seu coração se enchia de alegria ao ver as crianças criando suas primeiras obras. Quando o projeto chegou ao fim, Clara percebeu que havia deixado uma parte de si na vila. As crianças e os moradores haviam se tornado uma segunda família para ela. Mas sabia que era hora de voltar, para onde Roberto e Miguel a esperavam. No dia de sua volta, Roberto preparou uma pequena festa com as comidas favoritas de Clara. Miguel esperava no portão, o rosto iluminado pela alegria ao vê-la chegar. Eles se abraçaram. E naquele momento, Clara soube que havia completado um ciclo de sonhos simples a compartilhar sua paixão e inspirar outros. Bem-vinda de volta, Clara, Miguel disse, a voz suave e cheia de amor. Clara sorriu, olhando nos olhos de Miguel e vendo todo um futuro pela frente, onde não era apenas uma artista, mas alguém que carregava em si o amor e a esperança para continuar escrevendo a história de sua vida. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima.